companheirismo. E quando eu falo de companheirismo, eu vou falar do que é a pessoa. E é importante que entenda o seguinte: o que é uma pessoa? Uma pessoa é a soma do que ela é, mais os relacionamentos. Porque ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. Então, quando se pensa numa pessoa, pensa-se também no relacionamento. Aliás, até porque muito do que a pessoa tem hoje no seu comportamento tem a ver com os seus relacionamentos, desde a infância. Então, ela não é simplesmente um ser isolado. O ser humano é a soma da pessoa que ela é, mais os seus relacionamentos. Quando trazemos isso para a vida conjugal, nós vamos entender que, a partir do momento que nos unimos com uma pessoa, então agora vai haver uma mescla, vai haver uma troca nesse relacionamento, para que definitivamente ambos caminhem na mesma direção, que é o objetivo final do casamento, ou seja, estarem caminhando juntos por toda a vida. Usamos aí uma figura, e é possível que vocês já tenham ouvido falar sobre essa figura, de usar as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, como fases da vida. Então você vai encontrar essa aplicação em fases da vida, ou seja, o ser humano, desde que nasce até quando envelhece, ou seja, as fases que ele vai passando na vida. Essa mesma figura é usada também dentro do casamento, no sentido de que o casamento tem as suas fases: primavera, verão, outono, inverno. Não que necessariamente isso seja uma questão cronológica. Então, os primeiros anos, uma fase, os anos seguintes, uma outra fase, e depois de muito tempo, uma outra fase, e o final da vida, uma outra fase. Não. Você pode viver, espero que isso não aconteça, mas você pode viver as 4 estações num dia só. Você pode viver as 4 estações num dia só. Quando isso acontece, isso chama até atenção, e pessoas até acham que há um quadro no comportamento dessa pessoa, ou do cônjuge, no caso, que parece que, como essa pessoa, ora, estava tão alegre, tão festiva, e de repente estava tão fechada, que parece que há uma bipolaridade. E muitas vezes eu ouço pessoas que falam isso: meu marido parece que é bipolar, ou minha esposa parece que é bipolar. Quando na realidade não se trata bem disso. A importância de observar o que altera o nosso comportamento. O que altera o nosso comportamento? Ou seja, o que faz com que você seja uma pessoa num determinado momento, e em outro momento, em outro momento, em outro momento? O que faz? Por que você se deixa levar por isso? Por que você reage de maneira diferente? E eu faço uma associação aqui, e eu quero que você tenha isso em mente, porque frequentemente eu falo sobre a base da vida conjugal. E quando eu falo da base da vida conjugal, eu vou dizer que essa base é um tripé, onde o casamento está firmado sobre essa base. E essa base nada mais é do que amor, respeito, confiança. Não há como um casamento subsistir se não houver essa base: amor, respeito, confiança. E quando eu vejo um casamento em crise, eu vou ver sim que alguma desses pilares dessa base está fragilizado. Alguma coisa aconteceu, ou a confiança foi abalada, ou o respeito foi abalado. Normalmente, eu vou ouvir
que o amor permanece. E as pessoas falam assim, não, mas eu vou me separar, mas não é que eu não amo, é que não dá mais para viver junto. Eu digo, como você não consegue ficar junto de uma pessoa que você ama? Aí nós vamos entender que o que feriu esse relacionamento, na questão respeito e confiança, se colocou num patamar mais alto que o sentimento, e o sentimento sozinho não suporta todo esse peso, toda essa carga, e acaba então o relacionamento rompendo. Quando entendemos que tudo que nós fizermos no nosso relacionamento, porque opiniões diferentes vamos ter, não tem como querer que duas pessoas pensem exatamente da mesma forma, mas sabemos que no nosso relacionamento não pode haver a quebra desse princípio de amor, respeito e confiança. Fica muito mais fácil, nós conseguimos chegar a um consenso acerca das divergências que nós temos. Quando nós falamos das estações, nós vamos entender que, assim como no clima, no nosso dia a dia, nós sabemos a diferença entre as estações. Nós vivemos numa região que não faz muita distinção do que em outros estados, onde essa distinção é muito clara. Ou seja, aqui normalmente está tudo verde. Pode acontecer uma alteração aqui e ali, mas normalmente tudo está verde. Mas você sobe, vai para um estado mais frio, você vai ver que realmente há uma tremenda diferença. Ou seja, fica muito, muito marcante cada estação do ano. A primavera é linda, bonita, porque é o desabrochar das flores, é o renascer das plantas. Isso chama atenção, e você vê no outono a diferença que faz, embora tenha no começo do outono a beleza da coloração diferente nas árvores, que chama atenção, e nós achamos isso muito bonito, mas daqui a pouco fica uma imagem escassa, em que já não há tanta beleza assim. É o inverno, então, puxa vida, nem todo mundo gosta de viver num clima frio. Por isso que nós que estamos aqui nos Estados Unidos, no estado da Flórida, nós vamos encontrar os que descem nesse período de inverno, exatamente para fugir desse clima que para muitos chega a ser até mesmo um clima que a pessoa se sente deprimida. Muitas pessoas têm depressão por causa disso. Ok, como nós podemos transferir, como nós podemos trazer essa figura das estações do ano para dentro do nosso casamento? Começando pela primavera. O que é a primavera? Primavera é a estação das flores, é a estação da beleza, é a estação do fulgor, é a estação do encanto, é a estação em que nos sentimos bem, mas é a que mais gostamos. E nós vamos entender que normalmente, as relações começam na primavera. Pode um casamento começar em outra fase? Pode. Mas normalmente começou na primavera. Começou o casamento no inverno? Pode ser que comece, né? Aí eu vou dizer, é um casamento de risco, porque é uma pessoa que estava depressiva, que encontrou uma outra pessoa depressiva, e entenderam que um deveria ajudar a curar o outro, e aí numa relação de duas pessoas que não estão no melhor do equilíbrio emocional, elas podem depois achar que não foi a melhor opção. Mas normalmente vamos entender que o casamento começa na primavera. Observe como começou a sua relação. Lembre. Você ainda lembra? Você ainda lembra? Como começou a sua relação? Você lembra ainda do que motivou você ao seu relacionamento? Isso é sério, isso é importante. Sabe por que isso é importante? Porque
perguntando a alguém no casamento em crise, uma pergunta bem direta, bem objetiva, o que levou você ao casamento? Amor ou sexo? Aí a pessoa pensa e chega à conclusão que o que levou ao casamento foi o sexo. Aí eu digo, é hora de você assumir a sua relação. Porque senão, esse casamento vai ficar sempre como sendo algo que aconteceu, mas que hoje eu penso se vale a pena ou não. A motivação pela qual você começou esse casamento pesa muito hoje no seu conceito de vida conjugal. Pesa muito. Porque quando você tem um objetivo claro, automaticamente você vai trabalhar em cima desse objetivo. Por isso que eu disse, normalmente o casamento começa na primavera. Ou seja, é a época em que nos encantamos, é a época que olhamos um para o outro e desejamos estar com a pessoa, é a época em que as coisas favorecem essa aproximação. Só que, como estação, ela tem um tempo. Não que necessariamente você tenha que acreditar que o meu casamento, então, nunca será um casamento bem-sucedido, porque eu tenho que passar pelas fases. O que importa é que nós entendamos como podemos escapar das consequências da fase. Isso é importante. Que o casamento está sujeito a essas fases, inevitável. Mas que você pode escapar, você pode encontrar um caminho para, como é que eu faço para não sofrer o que a fase, o que aquele clima, o que aquela estação provoca na minha relação? O que eu posso fazer? Quando você pensa, então, no clima, você vai entender que a primavera é onde tudo começa. É a época que nasce, é a época que floresce, é a época que gostamos porque realmente é uma época maravilhosa na vida do ser humano. Passa por essa época o que eu chamo de necessidades emocionais. Entenda bem uma coisa, todo casamento tem 5 necessidades básicas, e nós vamos falar sobre isso no decorrer das estações do ano. 5 necessidades básicas. Necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais, necessidades sociais e necessidades intelectuais. 5 necessidades básicas. Qual é a necessidade que mais aflora no período da primavera? Necessidade emocional. A aproximação, identificação, o desenvolvimento do que compõe essa necessidade básica, e essa necessidade básica nós precisamos entender que a chave para manter o equilíbrio nas necessidades emocionais é a vida afetiva. A vida afetiva. Muitas pessoas colocam foco na vida social ou colocam foco na vida sexual. Não é que vida social e vida sexual não façam parte das necessidades emocionais, mas tanto uma quanto outra deixarão de ser verdadeiras, ou seja, tanto uma quanto outra deixará de ser verdadeira se faltar o suprimento da afetividade dentro do relacionamento. Afeto. Muitas pessoas pensam que afeto é o mesmo que amor. E eu faço uma distinção entre amor e afeto. Porque amor é um sentimento. E muitas pessoas amam
e não expressam. E afeto é a expressão física do sentimento, a expressão física do amor. Afeto é a expressão física do sentimento. Quantas vezes nós ouvimos pessoas que dizem assim: eu sei que meu pai me ama, mas ele não expressa. Eu sei que minha mãe me ama, mas ela não expressa. Quando isso acontece na relação pais e filhos, normalmente o prejuízo que isso pode trazer para um filho, quando ele sente que ele não é amado pelo pai ou pela mãe, o máximo que isso pode fazer é criar um sentimento de rejeição. O máximo que isso pode fazer. Um sentimento que eu vou dizer que não houve a rejeição, porque o pai ou a mãe realmente amava ou ama, mas a leitura que o filho fez foi que não havia amor. Então ele diz: meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou. E aí eu vou procurar investigar isso e eu vou dizer: não houve rejeição. Houve uma leitura equivocada, que você chama isso de rejeição. Porque na realidade, o teu pai ou a tua mãe, eles te amam. Mas houve essa leitura. Porque há amor, ou houve amor, mas faltou a expressão. Ok, entre pais e filhos, conseguimos resolver dessa maneira. Mas quando isso acontece entre marido e mulher, esse sentimento de rejeição, ou seja, essa falta de manifestação do amor, essa ausência de afetividade, traz um efeito muito maior no sentido negativo do que aquilo que aconteceu na relação pai-filho. Porque na relação pai-filho, vai se compreender com toda clareza o amor dos pais e o filho vai entender, ele não vai ficar preso a isso, ele recebe algumas informações e ele daqui a pouco entende que realmente não houve rejeição. Quando isso acontece entre o casal, isso é extremamente prejudicial. Por quê? Qual é o homem que vai querer estar com uma mulher se ele desconfia que ela ama? Qual é a mulher que vai querer estar com um homem se desconfia que ele ama? Qual é a mulher, qual é o homem, qual é o cônjuge que vai estar numa relação onde ele tem dúvidas acerca do sentimento do seu cônjuge? Isso dificulta muito. E aí eu ouço os que supostamente não expressam, dizendo: não, mas eu amo. Eu digo: ok, mas você precisa expressar. Não é uma tarefa fácil para quem espera receber muito, e não é uma tarefa fácil para quem expressa pouco. Daí a importância do crescimento, daí a importância do diálogo, daí a importância de chegar frente a frente e mesmo que aquele que expresse pouco, ele tenha dificuldade de expressar no nível que a outra pessoa queira receber. Mas há um entendimento, há um diálogo, há uma conversa, o que vai ficar mais fácil? Aquela pessoa que espera receber afetividade num alto nível e recebe no nível mais abaixo, mas depois de uma conversa franca, aonde confiança está estabelecida, fica muito mais fácil trabalhar o entendimento do comportamento do seu cônjuge. Porque nós somos diferentes. Tem gente que acorda de manhã cantando, falando, abrindo janela, acendendo luz, fazendo barulho, cantando, ligando televisão e já no pi do telefone. E tem gente que acorda, gente, por favor, me deixe quieto pelos próximos 20, 30 minutos, pelo menos, e de preferência nenhuma pergunta. Viu? Entendam. Aonde está o erro? Eu digo, não é erro, é diferença. Por que nós temos que achar que diferença é erro?
Não, diferença não é erro. Entenda isso. Então nós precisamos saber cultivar bem essa estação, porque ela é fundamental no nosso relacionamento, não simplesmente como sendo o começo, mas como referencial para toda a nossa vida no nosso relacionamento. É muito mais fácil trabalhar um relacionamento em crise quando há um referencial desse começo do que quando não há esse referencial. Muitas vezes o casamento em crise que parece que não tem mais jeito, eu faço essa pergunta: como foi que vocês começaram a relação? Aí essa reflexão abre caminho para restaurar uma relação. Então, cultivem, e cultivem bem, a estação primavera. Verão, depois da primavera vem o verão. O que aparentemente, podemos dizer, estação quente, e alguém pode pensar assim, a estação quente, a estação onde então sexualmente está mais quente, a estação... Pois é, o verão é a estação quente, mas esse calor do verão, muitas das vezes, ele é demonstrado em dificuldades, em problemas. As tempestades da vida. Verão é época de tempestade. As tempestades da vida. E muitas das vezes, nas tempestades da vida, o casal não consegue lidar com essas adversidades. E na realidade, tempestades, elas vêm. A beleza que nós precisamos guardar conosco é que isso é algo passageiro. Nenhuma tempestade dura para sempre. Você precisa entender isso. Se o seu casamento entra numa crise por causa de uma tempestade, seja ela qual for, pode ser uma questão de enfermidade, pode ser uma questão financeira, pode ser uma questão de locomoção, de ter que sair, de mudar. Não importa, cada um tem em mente aquilo que afeta a sua vida a nível de problemas. Cada um tem em mente aquilo que é o que afeta você. Mas entenda bem uma coisa, aquilo que afeta você não pode afetar o seu relacionamento. Muitas vezes eu vou ouvir pessoas que, porque um está com um problema, o casamento sofre por causa disso. Se o problema é daquela pessoa, seja lá no trabalho, seja com a sua família de origem, seja qualquer situação que ele tenha, por que nós vamos levar os nossos problemas pessoais para dentro da relação? Por que se você ficou mal-humorado no seu dia de trabalho, o seu cônjuge tem que pagar por isso? Mas é uma coisa incrível, né? Não sei se você... Eu acho que isso não acontece com você. Mas a pessoa mais perto de nós é a que mais paga. É a que mais sofre. O seu patrão briga com você, seu cônjuge paga a conta. Entenda. Nós precisamos entender que no companheirismo nós estamos juntos em todas as estações do ano. Muitas vezes, sabe o que acontece? O seu cônjuge chega em casa e ele só precisa que você ouça. Ele não precisa que você fale nada. E a nossa tendência é dar palpite naquilo que aquele está falando. Outras vezes, até um pouquinho mais forte, porque falou alguma coisa antes, e essa pessoa não ouviu e deu errado, aí então, mas eu falei com você, se você tivesse feito o que eu falei, gente, peraí, deu errado. Tudo que uma pessoa, entenda bem uma coisa, tudo que uma pessoa que passou por uma experiência negativa, ou seja, fez algo e deu errado, tudo
tudo que essa pessoa não quer ouvir é reprovação. Ou você acha que ele quer ouvir reprovação? Por quê? Se ele não fez intencionalmente, com o propósito de errar, e eu creio que quem é inteligente não faz nada com o propósito de errar, erramos porque, infelizmente, não sabemos tudo. Mas eu não creio que você vá errar de propósito porque você quer errar. Eu acordei com vontade de errar hoje. Não, isso não funciona, isso não é assim. Então, o que o cônjuge que passou por uma adversidade precisa? Precisa do colo. Por isso que eu disse que abraço, que muitas das vezes é difícil de achar, ele é importante. Porque a pessoa só precisa do chamado colinho, um ombro, para poder encostar. E quando isso não acontece, gera distanciamento. Por quê? Essa é uma fase em que as necessidades físicas mexem com o relacionamento. Por quê? Necessidades físicas, elas falam de manutenção, elas falam de finanças, elas falam de ganho. E aí pode acontecer uma instabilidade no meio dessa tempestade. E quando existe, no meio da tempestade, essa instabilidade conjugal, vai gerar problemas. Vai gerar problemas. A vida conjugal não tem tantos problemas como vocês pensam. Só tem 3. Só tem 3. Pode observar que tudo se resume em 3 problemas: sexo, finanças, comunicação. Tudo de problema que alguém... estou cheio de problemas. Eu digo, uau, teu reservatório é pequenininho, né? Porque só existem 3. Como é que você está cheio? Não, você precisa entender que não são tantos, mas são 3 problemas fundamentais que precisam ser tratados com atenção. E não adianta tentar resolver problemas se você não suprir as necessidades básicas. Por quê? Eu falei agora há pouco que as necessidades emocionais passam pelo caminho da afetividade. Então você não resolve problema sexual sem afetividade. É a coisa, eu penso, pelo menos na minha maneira de pensar, eu penso que é muito... eu vou usar a expressão estranho. Eu acho estranho quando um cônjuge fala para o outro assim, vai rolar alguma coisa hoje? Como está o clima aí nessa relação? Como é que está esse clima aí? Porque se o clima estivesse no patamar... Está nublado, né? Se o clima estivesse no patamar certo, um entenderia o que o outro está querendo e aconteceria naturalmente sem que existisse essa questão quase que de agenda. Hoje sim, ou não, ontem não, ou não, hoje não, porque ontem sim. Que é isso? Cotas. Quando você não trabalha bem as fases do casamento, essa dificuldade acontece. O verão passa, e aí nós temos tanto as necessidades físicas, como nós temos as necessidades sociais. Por quê? Verão é época de passeio, de festa, de sair. E suprir as necessidades sociais, elas favorecem o relacionamento. Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa, com o seu marido? Qual foi a última vez que você levou ela para um jantar? Não, é que eu ia falar. Vou falar. Porque um dia eu falei isso para o casal,
E a esposa, na hora, na frente do marido, falou: ele nunca me levou para jantar fora. Um casamento de 25 anos. Aí eu falei assim: uau, nem ali no brasileiro você não levou? Aí ela disse: não, brasileiro é o fundo de casa, meu. Eu estou falando levar para um jantar. E na realidade, não tinha acontecido. E aí ele aprendeu que é importante. Atividades sociais. A nossa vida não se limita a trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho. O que você faz no final de semana? O quanto você dedica tempo ao seu cônjuge? Alguém fala assim: ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Aí trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Eu pergunto: quem é que vai desfrutar desse dinheiro depois? Ah, é? Oh. Alguém vai. Alguém vai. Você não vai ter tempo. Porque você trabalha tanto que não tem tempo de desfrutar o teu dinheiro. Vai deixar para outra pessoa desfrutar. Presta atenção. Porque a vida tem que ser vivida de forma equilibrada. Se você não trabalhar o seu relacionamento, entendendo que as fases acontecem e você precisa estar junto com o seu cônjuge para enfrentar as fases. Porque sabe o que acontece? Questão financeira, por exemplo, não é o que a pessoa tem que vai definir a qualidade de vida desse casal. Porque se fosse pelo que a pessoa tem, o casal tivesse, quem tem pouco seria infeliz, quem tem muito seria extremamente feliz. Aí eu até digo, né? Pobre não ia casar nunca. Mas a verdade é que você encontra pessoas de baixa renda num casamento estruturado e feliz. E você encontra pessoas com altíssimas rendas e no casamento, desculpa a expressão, miserável. Porque o problema, entre os três principais problemas na vida conjugal, que é o sexual, o financeiro e a comunicação, a questão não é ter ou não ter. A questão é como você administra. E quando o casal está unido, se não tem, eles estão unidos em não ter para buscar ter. E não existe essa culpa. Ah, porque você fez isso, você fez aquilo, você é culpado, você... Não existe essa troca de acusações. Então é preciso entender que as estações, elas funcionam e nós precisamos estar atentos a elas. Primavera, verão, outono. Outono tem uma característica diferente, porque o outono é época das frutas, é época de colher. Outono é época de colher. Outono é uma época na vida conjugal onde você consegue ter soluções, você consegue ver resultados daquilo que você fez. Você consegue ver os filhos, você consegue ver os seus filhos crescendo, você consegue ver a aquisição até mesmo de bens. É a fase em que você já passou pelas instabilidades da sua relação e uma fase que você consegue sossegar um pouco mais, não no sentido de desistência, não no sentido de, vamos dizer, de desatenção, mas no sentido de ver e você poder se alegrar com o resultado daquilo que você fez. Isso é importante. Corre o risco de alguns estarem olhando para a escassez. Normalmente, as pessoas que olham para a escassez foi porque elas não fizeram o que tinha que fazer lá atrás. Ou seja, não trabalharam bem a primavera, não trabalharam bem a aproximação, o relacionamento, e aí parece que
aquela beleza da coloração das folhas no começo do outono vai acabando porque as folhas vão caindo e parece que a vida vai perdendo sentido. E quando isso acontece, infelizmente, a estação seguinte é a estação do inverno. E nesse período do outono, associando isso a necessidades, eu vou colocar a importância de nós trabalharmos as necessidades intelectuais. O que são as necessidades intelectuais? A forma como pensamos, a nossa linha cognitiva de comportamento. Ou seja, é a fase em que o casal precisa estar bem unido, bem junto, para tratar das questões divergentes, no sentido de encontrarem a saída, a solução, e o pensamento de um ajustado ao pensamento do outro, para vencer essa fase que é uma fase que passa. Mas, na sequência, vem o inverno. E o inverno é uma estação, o inverno mesmo, como clima, ele é um clima que muita gente não gosta, e é muito frequente pessoas falarem que elas se sentem depressivas no inverno. Tá? Por que elas se sentem depressivas? Porque os dias são mais curtos, a noite é mais longa, escurece mais cedo. Nós temos na glândula pineal a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. E o clima, por incrível que pareça, ele influencia a produção de melatonina no nosso organismo. Daí a razão de você no inverno estar mais querendo ficar na cama, com mais sono. Isso é normal. Isso é resposta do seu organismo ao clima que está favorecendo essa produção mais excessiva de melatonina. Quando nós falamos de inverno, ok, nós gostamos, se está numa cidade fria, do cobertor, do filme, da pipoca, isso é bom. Mas quando você traz isso para dentro da relação conjugal, indica um clima de esfriamento, onde há um distanciamento, onde as pessoas já não se aproximam, onde já não se importa tanto um com o outro. E muitas vezes essa indiferença, se ela não for trabalhada o quanto antes, ela vai trazer um resultado negativo, destruidor realmente na vida desse casal. Porque houve o distanciamento, houve a frieza, a indiferença. E quando isso acontece, entendam, o suprimento das necessidades emocionais, que foi o que motivou lá no começo a relação, precisa ser o agente que faça essa aproximação, para que você não viva cada vez mais nesse distanciamento. E esse distanciamento, como eu disse, acerca das estações, não tem que acontecer, isso vai acontecer quando eu tiver com tantos anos de casamento. Não, isso pode acontecer em qualquer momento da vida conjugal. Como eu disse, até num tom um tanto de brincadeira, que é possível viver as 4 estações num dia só. Ou seja, não tem um prazo determinado. Isso vai acontecer daqui a tanto tempo. Mas isso acontece. Aí você precisa parar e refletir em que estação você está no seu casamento. Em que estação você está no seu casamento? Porque você toma conhecimento das 4 estações e você sabe o que cada uma traz de risco para que você, não atendendo às necessidades, você vai acabar entrando numa fase crítica, que eu chamo de crise. E nós não queremos entrar em crise.
Aí nós precisamos observar que as necessidades, elas são importantes. E eu disse que são 5 necessidades que precisam ser supridas: físicas, emocionais, espirituais, sociais, intelectuais. E talvez você possa, na sua mente, ter observado que eu falei, de acordo com a estação do clima, eu falei a necessidade física, emocional, a social, a intelectual, mas não falei da espiritual. Sabe por quê eu não falei da espiritual? Porque eu queria deixar para o final, para dizer o seguinte: ela é a mais importante em todas as fases. Ela é a mais importante em todas as fases. Sabe por quê? Entenda bem uma coisa, eu não sei em que você crê. E também não me importa saber como é que você crê. Mas eu parto do seguinte pensamento: se nós consideramos Deus um ser superior, mais sábio do que o ser humano, mais poderoso do que o ser humano, por que não tê-lo conosco no nosso dia a dia? Se nós o consideramos mais sábio, mais poderoso, por que não tê-lo conosco no nosso dia a dia, dentro do nosso casamento? Por isso que eu digo que a necessidade espiritual, ela se torna fundamental, não dispensando o suprimento das demais necessidades. E aí eu disse que, quando nós falamos de crise, nós temos uma situação que nós precisamos evitar que aconteça. Por quê? O que é a crise? O que é a crise? Eu digo que a crise é um terceiro estágio, porque primeiro vem a divergência. Primeiro vem a divergência. E divergência não tem como não ter. Nós temos divergência. Depois da divergência vem o conflito. O que é o conflito? O conflito é trazer à tona a divergência, nada mais do que isso. As pessoas pensam que conflito é briga. Não, conflito não é briga. Conflito é trazer à tona as divergências. Quando o conflito está estabelecido, cabe ao casal administrar esse conflito. Se o casal administra bem esse conflito, ambos crescem. É assim que acontece. Ambos crescem. Porque o casal administrou bem o conflito. Quando o casal não administra bem o conflito, isso vira crise. Isso vira crise. E crise machuca, crise dói. Dizem que a crise tem 3 etapas. A crise tem 3 etapas. A primeira etapa é a divergência. A segunda etapa é a gritaria. E a terceira etapa é tapa. Nunca chegue nesse ponto. Nunca chegue nesse ponto. Porque a crise dói, a crise machuca, a crise fere. E você, para restaurar um relacionamento em crise, ele vem com muitas mágoas. Muitas mágoas. Porque não tem como uma ofensa não magoar o outro. Não tem como uma palavra ríspida não magoar o outro. Não tem como uma atitude que a pessoa tome de indiferença não magoe o outro. E isso vai sendo internalizado na pessoa. E o mais incrível é que quem internaliza isso, aflora isso em momentos que dá a impressão que não faz nenhum sentido. Porque a pessoa internalizou uma mágoa, e essa mágoa vai aflorar no momento em que uma coisa pequenininha acontece. Aí a pessoa olha e diz assim: uau, mas aconteceu uma coisa tão grande. E essa pessoa não fez nada, e agora uma coisinha dessa.
Você está ficando nervoso, nervosa, por uma coisinha tão pequena. É que essa coisinha pequena foi somatizada a tudo aquilo que aconteceu antes. E ela foi o gatilho que disparou naquele momento. Que não haveria como disparar esse gatilho se não tivesse acontecido as situações que antes aconteceram e que foram internalizadas. Por isso a importância do diálogo. Ou seja, quando eu falo da vida social, a vida social deve acontecer na vida do casal, não no objetivo de simplesmente saírem e se divertirem, mas no sentido de ter um tempo a sós, onde um possa dizer ao outro aquilo que pensa, aquilo que sente, sem preocupação com filhos. Quem tem filho pequeno, não faça tempo a sós em função do casamento junto com filhos, porque os filhos tiram a paciência naquele momento e aí o objetivo foge. Mas é preciso que cada um trabalhe a sua relação, com o objetivo de que companheirismo não é simplesmente uma expressão que se usa de chamamento, não é simplesmente uma posição dentro da relação conjugal, mas companheirismo é um relacionamento entre duas pessoas, onde ambas podem contar e têm segurança que um pode contar com o outro em qualquer situação. Isso traz segurança. Por isso que quando eu fiz a colocação do abraço, abraçar você traz segurança. Porque tudo que um cônjuge quer numa relação conjugal é segurança. E não há segurança se não houver companheirismo. Não há segurança se não houver companheirismo. Porque o companheiro é aquele que está pronto, está presente em todos os momentos na vida do seu cônjuge. Se ele se alegra, ele se alegra. Se ele chora, ele chora. Isso é companheirismo. Ele não vai criticar diante de um acontecido, porque naquele momento não vai corrigir nada. Vai gerar um atrito. Mas é possível sim, e deve sim, na hora oportuna, se você pode ajudar, não no sentido de prevalecer o que você pensa, mas no sentido de ajuda, esclarecimento, ajudar o outro a pensar, diálogo vai fazer com que você exponha a melhor forma do outro agir. E óbvio, se ambos estão interessados em trabalhar o relacionamento, certeza absoluta, isso vai funcionar. Aí eu paro com essa pergunta: em que fase você está? Em que clima você está? Se você fosse avaliar o seu companheirismo numa escala de 0 a 9, que nota você daria ao seu companheirismo? Que nota você daria ao companheirismo do seu cônjuge? E aí eu tenho certeza absoluta que se todos nós nos empenharmos nesse objetivo, porque o nosso objetivo é a felicidade na vida conjugal. Então eu aprendo que sem companheirismo, eu não conseguirei ser feliz na vida conjugal. Ela vai se distanciar, ela vai ficar longe de mim. Mas se eu busco felicidade na vida conjugal, além de diálogo, eu preciso também de companheirismo. E na nossa próxima reunião, nós vamos continuar falando sobre a felicidade da vida conjugal, trazendo mais assuntos, mais tópicos, para que isso contribua para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento.